Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma rosa vermelha. E o texto que eu escolhi para hoje está em Mateus 28, versículo 17. Diz assim, a respeito de Jesus: E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar aqui, ó, pelas folhinhas que estão ali em cima. E eu vou usar um pincel número 6, o amarelo limão e o verde pinheiro. Eu vou usar o verde pinheiro como sombra e eu vou começar colocando aqui dentro, atrás dessa dobrinha. Ó, vou puxar ele para cima, o pinheiro. Agora eu já venho com o verde folha aqui. Não vou deixar muito arranhado, não. Eu vou misturar. A mistura do verde folha com o verde pinheiro vai ficar um tom assim meio... Agora, não lavei meu pincel, peguei só o verde folha e vou preencher aqui essa dobrinha. Meu pincel não tá lavado, então não vai ficar aquele verde folha puro. E aqui tem ainda uma pontinha. Esta aqui, eu vou fazer assim, ó, coloco o verde pinheiro aqui embaixo, onde tá por trás da rosa. Aí eu vou subir um pouquinho, você viu que tem as ranhuras? Então, esse é o lado que eu vou puxar a sombra até em cima. E vou completar ali aquele cantinho com o verde folha. E venho lidando com o pincel, não vou deixar arranhado. Vou deixar bem lisinho. Aqui eu vou colocar no restante, que sobrou um pouquinho do verde folha, para fazer uma divisão aqui entre as duas metades, deixar um pouquinho mais claro aqui. Essa eu já vou colocar o verde pinheiro aqui embaixo, porque ela tá por trás da rosa, e vou deixar esse lado aqui mais escuro. Vou completar com o verde folha, misturando. Você viu que eu tô fazendo uma base. Ainda temos um acabamento depois. Porque a folha da rosa, ela não é assim lisinha. Ela tem tipo um serrotinho. A Bia Moreira chama de serrotinho. Eu acho muito legal. Coloquei o claro aqui e vou terminar esse lado com o escuro. Vai ficar só uma linha de claro no meio. Essa folha vai ficar mais escurinha, mais verde. Agora eu vou iluminar um pouquinho, sempre onde tem o verde claro, com o amarelo limão. É só colocar assim umas pinceladinhas. Ó, vou colocando para dar uma clareadinha mesmo, vai dar um brilho. Aqui eu tenho aqui dos dois lados e um pouquinho aqui nessa ponta. E pode até deixar meio manchadinho. Já vou aproveitar e vou fazer o acabamento com o pincel 0 e com o verde pinheiro. Aqui, ó, pontinha. Vou começar desse lado para você ver bem. Eu vou fazer assim, ó, é um acabamento de serrotinho mesmo. Aqui também. Não vai ficar essa coisa lisa. Aqui, ó, já vou fazer o cabinho com o verde pinheiro. Aqui, tá vendo? Pro lado de fora. E não é um acabamento assim contínuo. Você pode fazer um pouquinho, ó, tô com bastante tinta aqui, então ficou gordinho.
Aí, a pontinha. Não precisa... Bastante tinta eu vou tirar. Fazer contínuo. Você pode fazer um pouquinho, parar um pouquinho. Aqui também um pouquinho. Se ficar falhadinho, porque o bichinho comeu. Até no lugar onde tá o verde forte já, você coloca assim um pouquinho também. E daí aqui, ó, o meio tá marcado, agora você vai fazer isso aqui, as ranhuras. E pode fazer aqui, ó, para os dois lados. Parece que não vai aparecer, mas aparece sim. Não leve até o fim muito pesado. Lá no final tem que terminar com o pincel assim, ó, quase sem tinta. Aí você pega o verde folha, que é o verde que você trabalhou mais claro, e pode acentuar aqui, ó, o risquinho do centro. Isso aí, uma folha bem verde. Agora, os botões. Eu vou começar o botão colocando um pouquinho de vermelho vivo aqui. Tá vendo essa parte? É parte onde tá aparecendo a flor. Ali atrás a gente tem um risquinho. Tô terminando aqui, ó, a pontinha do botão com o vermelho profundo. É só esse pedacinho de cor que aparece. Agora eu vou fazer assim. Pincel 2. E eu vou preencher tudo isso daqui com amarelo limão. Cuidado para não encostar ali, tá? Porque o vermelho, se pegar no amarelo, já vai ficar meio laranja. Então, deixa uma beiradinha. A gente vai chegar ali com o verde. Preenchi. Lavo o pincel e vou trabalhar com o verde pinheiro, fazendo sombra. Eu quero essa luz chegando de cá. Então, eu vou fazer aqui, ó, em cima do cabinho, já vou colocar um verde, vou passar aqui, aqui por baixo. Eu vou limpando o meu pincel. Você viu que o amarelo vai sumindo, vai ficando um verdinho claro. Aqui, ó, eu vou pôr na linha. Pouquinho, cuidado para não preencher tudo. Aqui eu vou colocar nessa linha e vou puxar para essa haste aqui, ó, essa perninha, essa sépala. Vou limpando o pincel para fora, vai ficando clarinho e amarelinho. Essa daqui eu vou colocar o verde desse lado. Também eu vou limpando meu pincel. Bem de leve, olha como o verde vai ficando mais clarinho, o amarelinho acaba aparecendo e já fica iluminado. Aqui eu tenho ainda um pedacinho de sépala, vou colocar o amarelo limão também. E um pouquinho do verde pinheiro. Agora eu vou voltar com o amarelo limão. Destacando aqui, ó, o gordinho, bem no meio. Destacando aqui essa borda. E aqui, ó, essa borda. Aqui vai ficar escurinho mesmo, porque aqui tá, pro lado de cá, tá bem baixo. E eu só vou puxar um pouquinho mais do verde pinheiro aqui. Opa, ficou muito forte. Então, eu vou pôr amarelo limão para equilibrar. Vou terminar com 0, porque ali tá complicado de chegar com esse pincel 2. Aqui, ó, pontinha. 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 Escurinho. Esse daqui tem também uma pontinha, depois ele desce. Assim. Aqui pode ficar mais grossinho.
Esse daqui também vai ficar com amarelo limão e depois pouquinho de sombra da mesma forma que eu fiz aquele. Bem pouquinha tinta. Aqui vai ficar escurinho, né? Porque tá por trás da rosa. Aí depois, aqui, ó, em cima do risco, venho limpando o pincel pra fora. Depois aqui de novo, bem em cima do risco, vou limpando o pincel pra fora. E essa parte aqui, ó, vou colocar bem no meio verdinho. Volto com o amarelinho, fazendo a luz daquele, desse, por dos dois lados. E esse daqui já tem suficiente. Faço acabamento com o 0. Vou até fazer um contorninho aqui também nesse. O 0, quando a gente trabalha, às vezes fica assim meio, parece que deveria ficar bem delicado, mas fica meio grosseiro. O que que você faz? Volta com o pincel 2 em cima, mas sem sujar para os lados. Só tirando o excesso, olha só como ele fica mais suave, mais delicado. Só passar o pincel em cima, com cuidado. Vou deixar o do meio maiorzinho. Aí. Agora nós vamos para a rosa. Eu vou começar preenchendo de vermelho essas duas pétalas aqui. Eu vou usar o vermelho vivo, que é o vermelho mais claro que a gente tem. E eu vou começar por essas duas pétalas, que é as que estão mais por baixo, mais por trás. Então, são as primeiras que a gente deve fazer. Eu vou usar uma primeira sombra de vinho. Me pediram para fazer uma rosa vermelha que parecesse aveludada. O segredo tá na mistura. Eu vou fazer primeiro essa daqui, que ela tá bem por trás e ela tá bem escura. Toda essa área aqui, na verdade, vai ficar escura. Aqui, ó, ela tá por trás. Primeiro a gente define a área de sombra. Tá aqui, ó, por trás, por trás. Aqui também ela tá por trás. Tá, definimos. Agora, essa área aqui, ela não pode ficar só vermelha. O segredo de fazer aquela rosa bem trabalhada, bem aveludada, é a mistura dos tons. É você colocar no lugar certo e misturar com paciência. A maioria das rosas, até eu mesmo faço aquela rosa mais comum, e você só faz cortes, só dá pinceladas. Aí ela não fica com aquele aspecto bem natural. Olha, tô fazendo sumir o vinho no vermelho. Depois eu vou pegar um pouquinho, tá vendo essas ondinhas aqui? Então, em cada uma delas eu vou deixar um pouquinho mais escurinho. Isso é que ajuda a fazer o relevo, para parecer que a pétala ela tá retorcida. E é assim, de pouquinho, trabalhando com o pincel. Se você tem pressa de ver pronto, esse estilo de rosa não é para você. Tá, agora o outro lado. Ela tá por baixo também aqui. Já vou tirar aquele contraste. E ela tá por baixo aqui, por baixo dessa folha. Então, a gente já coloca a sombra. E vai lavando o pincel e vai trabalhando a mistura da cor, até uma cor sumir dentro da outra. Essa, eu tenho aqui, ó, Você tem que lembrar que o centro da rosa tá aqui, onde todas as pétalas estão presas. Então, essas nuances de cor, mais claro, mais escuro,
geralmente eles caminham para lá. Então, assim, ó, você não deve pôr para cima, a não ser num caso, quando você está olhando uma fotografia ou uma rosa natural, que você enxerga essa luz. Mas aqui eu não estou olhando uma rosa natural. Eu risquei uma rosa e estou colocando luz e sombra só para mostrar. Ó, mas eu tô puxando, tá vendo? Puxando para lá. Aqui eu tenho outro pontinho, que eu vou colocar outro ponto de escurinho e também vou fazer esse movimento assim meio curvo. Se você deixar reto, ele não vai ficar com movimento leve. Eu vou puxar um pouquinho mais esse escuro. Ó, juntei aqui, juntei aqui. Agora, o segredo daquele efeito aveludado é esse aqui, ó. Lava pincel, brinca aqui na tinta, lava pincel, brinca na tinta. O segredo é paciência. A primeira parte está pronta. No final, eu ainda vou acrescentar sombra e luz. Mas agora, a primeira parte tá ok. Eu vou fazer aquela e essa pétalas agora. Pronto, já preenchi as duas. E agora eu vou começar por aquela dali. Que ficou por trás aqui, ó. Dessa daqui da frente. Ficou por trás dessa aqui. E aqui, você viu que eu coloquei um risco? Então, aqui eu vou deixar mais escuro para simular uma dobra. E aqui vai ter um pouquinho de sombra também nesse cantinho. Lembra que eu falei que eu vou usar uma outra sombra? A outra sombra vai fazer a diferenciação aqui. Porque essa vai ficar com uma meia sombra. Agora eu tenho aqui, ó, um fundinho. Que eu vou colocar um escuro. Vou limpando o pincel para os dois lados. Depois eu puxo no sentido da pétala. Coloquei tinta. Agora eu vou lavar o meu pincel. Porque se eu continuar misturando ali, eu vou deixar tudo escuro com o vinho. E o que eu tô fazendo é partindo do vermelho, eu vou empurrando o vinho. Se eu fizer o contrário, se eu partindo do vinho vou empurrando por vermelho, eu vou sujar mais o vermelho. E eu não quero. Fica bem escurinho, aqui o cantinho, também vou deixar um pouquinho escurinho. Um pouquinho mais. Eu nem tinha intenção de deixar essa parte aqui tão aberta, mas enfim, gostei, ficou legal. Aqui também venho sumindo. Aqui pode ficar um pouquinho mais escuro. Não esquece que tem aqui uma linha, ó. Agora, ela tá por trás aqui e aqui. Ela tá bem comprida, esse meu reto, então eu vou deixar bem mais escuro aqui, ó. E também fiz aqui, ó, uma linha. Que não precisa ficar vermelho vivo puro, mas tem que ficar um espaço mais claro aqui. Isso aqui simula uma beiradinha. Tenho aqui também, ó, aquele redondinho, fundinho. Lavo o pincel, porque senão não vou conseguir controlar. E agora eu venho do vermelho empurrando o vinho. Ao invés de fazer pra cá, acho que eu vou fazer pra lá. Assim, ó. Essa pétala aqui, ela ainda tá nessa posição, ó. Essa daqui também. Então, eu posso encher as duas. Mas a partir dessa daqui, você viu que ela já muda. Ela não tá mais nessa posição.
ela está nesta posição. Essa daqui primeiro, né? Então, a gente vai fazer assim, um pouquinho do vinho. Você viu que eu fiz 2 risquinhos aqui? Sim. Nossa, entortei ali o risco, mas ele tá curvo. Essa parte aqui, ela tá por trás dessa, então vai ficar escuro. Ela vai bem nesse bico, essa sombra. Aqui, ela tá por baixo desta, então aqui também já vai ficar escurinho. Lavar meu pincel. Eu posso fazer um bonitinho aqui, onde eu tenho essa parte bicuda, eu posso pôr um recorte assim na pétala, ó. O que que eu fiz? Eu coloquei a sombra na de trás, fazendo o recorte. Agora eu vou limpar meu pincel, limpar esse vinho. Aqui também. Vou pôr um pouquinho mais de tinta. Esse lado de cá ficou por trás e por trás. Então, ó, escuro, escuro e escuro, toda essa área. Aqui eu posso puxar pra fora também, assim, ó. Isso faz a pétala parecer que tá virando. Aqui mais escuro. Ó, biquinho, biquinho. Lavo o pincel e volto misturando. Posso fazer um recortezinho aqui também. Essas áreas aqui, assim, ó, que ficam bem vermelhinhas, eu vou trocar de pincel, peguei o número 2 e um pouquinho só do vinho, a gente pode também colocar um pouquinho de sombra. Aqui, ó, aqui temos uma, aqui outra. Mas com cuidado para não invadir toda a área. Isso faz mais movimento. Aqui também, ó. Aqui também, tá vendo? Tem uma área comprida aqui que tá só vermelhinha. A gente pode pôr um pouquinho de contorno, digamos assim, do claro. Mas o escuro de trás tem que ficar mais escuro. Agora eu vou preencher esse miolo aqui. Mas eu vou começar aqui, ó. O centro tá aqui. Essa área aqui eu já vou colocar o vinho puro. Aí eu tenho uma porção de risquinhos que são as pétalas menores que ficam aqui, em volta do lado de cá e por trás. Aí como que eu faço? Eu vou pegar o vinho e eu vou fazer uma pinceladinha assim atrás, mas eu não vou colocar muito. É só mesmo para dar uma marcada. Você viu que aqui tem uma pétala, ó. E esses daqui de dentro do miolo, do fundo, a gente trabalha com a sombra pro lado de trás. Ó, fiz uma porção de sombras. Agora eu vou preencher o restante com o vermelho vivo. Olha como os riscos do vinho ficam aparecendo. Aí você dá uma desmanchada, porque não pode ficar essa linha muito forte. Isso você viu que tem que ser uma coisa bem rápida. O vinho já tá quase seco, olha só que perigo. Essa pétala a gente pode trabalhar depois, estas, né? Porque aqui tem mais de uma, não pode ser uma só comprida assim. Então agora vou pegar o vinho de novo e volto dando pinceladinha aqui, ó, em cima do vermelho. Porque eu tenho que fazer a passagem do vinho pro vermelho, eu não posso deixar marcado assim.
Eu gosto de ir fazendo batidinho mesmo, ó, fazendo batidinho com o pincel. Aqui vai ficar escurinho. Aqui também. Esse é o miolo. Pincel número 2, menorzinho. Agora, eu vou fazer aqui, ó, um pouquinho mais desenhado. Aqui eu passei a tinta assim de qualquer jeito, mesmo pra marcar o lugar. Aí agora eu vou esfumando um pouquinho pra trás. Essa parte da frente aqui, ela é cheia de pinceladinhas. Eu já vou preencher de vermelho também. Porque aqui a gente precisa colocar algumas pinceladas de vinho. Agora que já preservamos aqui o miolo, você viu que essa pétala maior, ela tá por cima disso também. Então, aqui, ó, tem que ficar escuro. Essa pontinha aqui. Aqui é uma pétala. Aqui eu tenho pinceladas. E eu vou dividir. Aqui eu tenho um gordinho, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Depois aqui, eu vou separar aqui, ó. Fazendo essa pétala aqui ficar por trás. Aqui já vai ficar na frente. Então, eu tenho que continuar com esse escurinho, ó. Separei. Esse aqui ficou muito gordo, eu posso dividir também. Você viu que aqui são pétalas pequenas, então aqui não pode ter uma só grande. Tem que ter pétalas pequenas também. Por isso a gente vai subdividindo. Aqui, essa daqui, ó, veio lá de trás. Quando chega aqui, você viu que ficou um espaço pra gente fazer a parte da frente. E ali já deu. Eu vou marcar com esse vermelho mesmo, aqui, ó. Essa pétala, ela vem aqui. Quando chega aqui, eu não faço assim, eu viro o meu pincel e a tinta. Eu vou colocar assim, ó. Aqui já tá definido, aqui já tá meio que definido também, ó. Tem uma pincelada aqui, tem uma pincelada aqui. Essa pétala última também, ela vem assim, ó. Aqui. Quando chega aqui, eu não continuo fazendo esse movimento, eu viro o pincel com a tinta pra frente. E faço isso aqui, ó. Olha, ela fecha ali. E essas aqui você vai dando pinceladas assim, ó. Já tá tudo marcado mesmo. Você dá a pincelada de vermelho vivo em cima do vermelho vivo, não em cima do vinho. Ó, você vem fechando. Aqui a tinta pra fora, aqui a tinta pra fora, ó. Aí, quando chega aqui, ó, a tinta já tá acabando. Você só vai marcando. Pronto, fechei o miolo. E agora, a última pétala, que eu vou preencher de vermelho vivo também, todinha. Tá, agora eu tenho a última pétala, né? Ela tem um risquinho aqui, mas eu acho que eu vou pôr a sombra pra cá. Esse lado aqui tá mais escuro. É. Vou colocar um pouco de sombra aqui. Você viu que eu tô deixando uma linhazinha pra eu saber onde que tá o final dela aqui, ó. Essa sombra aqui, ela vai seguir um pouquinho, mas ela vem sumindo por aqui. A luz tá batendo de lá, ó. Aqui no botão eu defini isso, então esse lado aqui tem que ficar mais escuro. Eu tenho aqui aquela dobrinha que eu amo fazer. Essa sombra vem até o final aqui. Aqui eu tenho a dobrinha.
E eu tenho uma sombra também até o final. Só vai ficar uma vistinha ali, mas eu tenho que pôr um pouquinho de sombra, porque senão não aparece. Aí eu vou lidando com a tinta. Aqui eu não vou deixar vermelhão. Você viu que eu passei um pouco do vinho em cima do vermelho vivo? Vou deixar também essa daqui mais escura já. Com o vinho. Vou até fazer posso fazer. E é assim mesmo, a gente vai pintando e vai sentindo como que a coisa vai andando. Aqui, basicamente, nós fechamos a rosa, tá? Para acentuar um pouquinho essa sombra, eu vou usar o pincel número 2 e o verde pinheiro. Eu vou colocar ele aqui no pratinho e vou começar aqui, ó. Essa área aqui eu quero que fique bem escura. Então, eu tô puxando o verde pinheiro em cima do vinho que já tá ali. Sentiu a diferença? Verde pinheiro faz uma sombra perfeita para os vermelhos. Aqui também eu vou puxar um pouco do verde. E essa é a segunda sombra. Ela vai me realçar muito mais o vermelho. Ó, já fiz todo esse meio aqui. Agora eu vou pôr um pouquinho aqui. Cuidado, porque quando você está colocando, parece que vai ficar esverdeado. Mas depois que ele seca um pouquinho, ele vai parecer preto. Aqui já coloquei. Ó, vou subindo só com o pincel sujinho. Posso até abrir essa pétala pra cá. Olha como já tá ficando bem mais escuro. Vou até acentuar um pouquinho aqui a dobrinha também. Miolo. Então, acentuei todo esse lado. O lado de lá, eu só vou marcar aqui. Pronto, vou deixar assim, não vou deixar escurão. Eu gosto nesse ponto de esperar secar. Enquanto seca, eu vou fazer aqui embaixo o cabinho. Aqui, ó, estas hastezinhas aqui que tem grudado no cabinho, de onde saem as folhinhas, eu vou encher com o verde folha. Ó, elas são assim meio marronzinhas, né? Então, agora eu vou pegar um pouquinho do vermelho vivo e vou passar em cima. Só sujando. Um pouquinho do verde pinheiro aqui embaixo, para ficar mais fortinho. Isso. Esse cabinho aqui, eu vou colocar o verde folha nele inteiro e vou fazer uma sombra com o verde pinheiro. Ó, o verde pinheiro aqui, que tá por trás, e aqui, desse lado da nossa sombra. Eu vou iluminar com um pouquinho do amarelo limão. Essa área central aqui, ó, essa área do meio aqui. As folhas, esta e esta, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz lá em cima. Tá vendo aqui, ó, onde tem essa linha? É o lado que você vai puxar o verdão mais escuro. Todas elas eu deixei marcado. Aqui, essa daqui vai ficar toda escura. Eu vou adiantar e já mostro pra você. Deixei essa última folhinha aqui porque ela tá dobradinha pra fazer junto com você. Ó, a dobrinha tá aqui. Então, por trás da dobrinha vai ficar escuro. Tô usando o pincel número 2. Esse lado eu vou passar ela por cima. Então, eu vou pôr um escurinho só aqui, ó. O centro, puxei. E agora, o verde folha do lado de lá. E o verde folha aqui.
verde folha no meio, mais escuro aqui. Eu preservei o centro, o contraste, deixei mais claro na ponta. E aqui a dobrinha, eu vou colocar somente o verde folha. E o restante fica a cargo do pincel zero. Aqui não vai acabamento de pincel zero. O acabamento vai ficar aqui, ó. Nessa bordinha aqui. Quando chega aqui, ele passa pra fora. Tenho aqui, ó, as ranhuras. Pro lado de lá também. Do lado de cá, eu tenho o acabamento. Aqui só o cabinho. Aqui eu tenho o cabinho, ó, vermelho, vermelho, vermelho. E agora eu vou passar um pouquinho do verde em cima. Aí, quando você passar o verde em cima, você dá uma apertadinha no pincel, pra ele dar uma misturada. Aqui vou pôr um pouquinho mais do vermelho e tenho aquelas duas pontinhas. Aqui eu vou fazer aqui, ó, com o verde. Vou deixar um pouquinho mais claro. Pronto, certinho. Agora nós esperamos a rosa secar, porque eu vou fazer ainda um acabamento de luz. Olha, terminei aqui os detalhes. A pintura já está totalmente seca. E eu vou colocar o fundo. Eu vou pintar aqui, ó, o fundo primeiro, antes de fazer o acabamento na rosa. Então, assim, pincel número 10, eu coloco dentro da caneca de água e tiro. Sai um pouquinho só de água. Eu pego uma pincelada de azul, tô usando o azul inverno. Pode ser Caribe, pode ser qualquer tom de azul que você quiser. É que agora eu quero colocar azul aqui na composição, porque eu tenho vermelhos, verdes, amarelos. E o azul eu sinto falta. Eu vou colocar um pouquinho mais de água. Aí eu tiro o excesso. E eu vou colocar esse azul aqui, ó, só nos cantinhos. Nessa área aqui. Aqui tô praticamente preenchendo mesmo. Quando o trabalho está totalmente seco, você pode, com a tinta assim, aguadinha, você pode até passar por cima. Aqui, tô passando por cima dos cabinhos, ó. Depois você só tirar assim com o dedo, sai e não pega a tinta onde já tem. Por isso que eu gosto sempre de trabalhar com a tinta assim. Você pode usar o diluente também, para diluir a tinta, vai ficar legal, é bom. Não precisa contornar. Você vem saindo aqui, ó, vem sumindo com essa tinta. Aí, aqui pra cima, aqui, ó, já vou sumindo. Vou colocar só um pouquinho aqui, menos de 1 centímetro. Aqui, eu vou crescer um pouquinho perto da rosa. Crescer um pouquinho perto da folha. E daí já vou terminando. Não deixe de forma nenhuma um pedaço branco entre a pétala e o fundo, por exemplo, nem entre a folha e o fundo. Aí aqui pra cima, eu vou colocar aqui, ó, no cantinho uma pinceladinha. Aqui nesse cantinho uma pinceladinha. Você viu que nem chega a passar para fora dessa área, mas também não terminei com uma linha. Do lado de cá, a mesma coisa.
Cada entradinha dessa aqui, ó, eu vou pôr um pouquinho de tinta. Lá pra cima também. Eu vou terminar aqui em cima agora. Pronto, terminei o azul, lavei o pincel e vou fazer a mesma coisa com o amarelo limão. Ó, tiro o excesso e agora eu vou em cima desse azul, fazendo batidinhas. Vai ficar manchadinho, vai ficar esverdeado. Pode até sair um pouquinho para fora, assim, com o amarelo, mas pouca coisa. Esse azul inverno, ele é uma cor assim meio fechada, ele é meio, eu gosto de dizer que ele é meio triste. Então, se você quiser usar um azul hortênsia, um azul caribe, até um azul celeste, mas daí com o amarelo junto. Olha como o amarelo quebra aquela linha escura que fica ali. E não cresça o amarelo para fora, porque senão vai ficar um halo amarelado em volta do seu trabalho. Mantenha o amarelo assim, ó, em cima do azul. Olha como eu vou colocando e já vai ficando pronto. Que beleza! Tem gente que não gosta de fazer fundo. Eu particularmente gosto. Eu não gosto do trabalho sem fundo, porque parece um recorte. Parece que você recortou num papel e colocou ali. Quando tem fundo, o fundo ajuda a quebrar essa impressão de recorte. Ó, aqui ficou meio claro, então eu vou pôr um pouquinho mais do azul. Só para equilibrar. Pronta essa parte do fundo, agora eu vou mostrar para você o que eu vou fazer. Agora eu vou pegar o zero e o amarelo ouro e vou centralizar aqui, ó. Vou fazer assim, ó, umas pintinhas. Por favor, não me ponha aqueles pontinhos assim, 1, 2, 3, 4, que fica redondinho. Você tem que pôr o pincel aqui. Tira o excesso de tinta. Aí você vai batendo o pincel para fora. Olha como fica fraquinho. Aqui no meio mais forte. Aí vai limpando o pincel para fora, irregular. Não deixa assim aquele redondinho. Isso daqui é irregular. Saia lá no quintal. Quem tem roseira em casa, né? Eu não tenho, por exemplo. Ah, mas eu tenho sim. Lá na frente do condomínio tem uma rosa muito linda. Saia lá, vai olhar uma rosa e veja que esses pontinhos aqui são irregulares. Pronto, aqui ó, acabei. E agora, por último, peguei um pincel número 2. Vou pegar a minha tinta vermelho fluorescente. Não tem que ser essa, tá? Eu só quero usar porque é uma oportunidade. Tenha cuidado quando você usa essa tinta sozinha, porque ela fica assim, uma pintura brilhante, digamos assim. Você pode fazer isso que eu vou fazer agora, esse acabamento com o mesmo vermelho vivo que você usou para pintar a base da rosa. Mas, se você tem o vermelho fluorescente, é uma oportunidade. Olha a diferença que ele dá. Eu vou colocar esse vermelho fluorescente com o pincel 2, porque eu vou coordenar melhor. Se a gente usa um pincel grande, a gente preenche as áreas de sombra e não podemos. Esse vermelho é só para realçar. Ó, ele faz a tinta, parece que brilha. Então, para a rosa ficar parecendo natural, é bom que você use pouquinho. E só nas áreas onde já tem o vermelho vivo puro. Não leve na área onde tem vinho. Aí, se você quer fazer aquela pétala que parece que está aveludada, preste atenção, o segredo é esse. Trabalhe certinho a luz e a sombra e depois volta fazendo essa luz
que necessariamente não tem que ser com essa cor, mas você tem que trabalhar a rosa inteira e depois voltar fazendo esse acabamento. E esse é um acabamento de maquiagem. Olha como eu vou usando sempre de pouquinho no pincel e vou empurrando. Esse lado aqui todo eu vou colocar. Tô limpando o pincel. Aí depois eu volto esparramando um pouquinho assim. Eu vou colocar mais desse lado. Ó, aqui é uma área que tá grande de vermelho vivo puro, então eu posso deixar bem acentuado. O lado de cá recebeu mais luz do que o lado esquerdo, né? Recebeu mais luz do que o lado direito. Então, eu não vou colocar essa cor aqui muito do lado direito, só um pouquinho. E é assim, ó, a gente vai trabalhando de pouquinho, vai medindo o tanto de tinta para não exagerar. Essa dobrinha aqui, ó, é bem importante que ela fique com essa pontinha bem clara. Ó, só tô colocando ali uma linha. E aqui é só mesmo um pouquinho, assim. Nem fiz uma linha contínua. Dei uma falhadinha ali, eu deixei. Aqui só vou colocar uma linha também, ó. E aqui é muito pouco. Que esse lado de cá ficou todo mais escuro. Então, não é agora que a gente vai dar uma clareada demais, né? Só um pouquinho. Olha, esse lado aqui que já tem o suficiente para esse que eu não coloquei nada. Viu como dá a diferença? Aqui tô colocando só na borda. Aqui vou colocar só na borda também um pouquinho. Aqui acho que nem vou colocar. Eu saí um pouquinho pra fora. Só limpando o pincel. Aqui não vou colocar. Aqui mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E assim a gente conclui mais um trabalho. Rosa vermelha, eu amo de paixão. Olha só como ficou. No seu risco, você vai reparar que eu vou colocar um pouquinho para esquerda esse cabinho, porque aqui eu risquei direto no pano e saiu meio descentralizada essa parte aqui. Então, no teu risco, isso aqui vai um pouquinho para cá, tá? Vai um pouquinho torcido. Mas o resto é igualzinho. E o risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado.